Um dia, Clara se tornaria o centro de uma cena que ninguém ali jamais esqueceria. Uma mulher grávida, serena, cercada de gente poderosa e elegante, de frente para câmeras de TV, encarando a sogra com a voz limpa e firme. Mas antes disso, havia silêncio. Muito silêncio. Desde menina, Clara aprendeu que era melhor não chamar atenção. Evitava rir alto, evitar perguntas demais, evitava andar de mãos dadas com os pais em certos lugares. Filha única de um casal simples e amoroso, Clara cresceu em uma casa onde não havia luxo, mas sobrava dignidade. Dona Lia era professora aposentada, seu João, pedreiro que ainda fazia uns bicos aos domingos. Juntos, formavam uma muralha de afeto em uma cidade que sorria para alguns e franzia o senho para outros. Aos 8 anos, Clara entendeu pela primeira vez o que era ser ignorada com elegância. Foi numa festa de uma colega da escola particular onde tinha bolsa de estudos. Todas as meninas brincavam de princesa, mas nenhuma queria ser da mesma família que ela. Seu vestido azul era mais bonito, seu cabelo cuidadosamente trançado por Dona Lia, e ainda assim, era como se ela não estivesse ali. Sorriu. Fingiu não notar. Chegou em casa e disse que tinha se divertido muito. Esse hábito de engolir constrangimentos virou parte dela. Cresceu ouvindo que precisava ser melhor, mais polida, mais educada, mais tudo. Só assim poderia ser aceita. E ela acreditou. Fez tudo certo. Formou-se com honra, virou enfermeira dedicada, respeitada pelas colegas, querida pelos pacientes. Trabalhava demais, sonhava pouco. Até que conheceu Henrique. Henrique apareceu num plantão, levando a avó ao pronto-socorro. Era gentil, bonito, prestativo. Voltou no dia seguinte, só para agradecer. Depois, apareceu novamente, com flores. Em poucos meses, Clara sentia que finalmente era vista. Pela primeira vez, alguém a ouvia com atenção, ria de suas piadas, segurava sua mão sem hesitar em público. Mas o encantamento começou a trincar no primeiro almoço na casa de Henrique. Clara chegou com um bolo de fubá ainda quente. Marta, mãe dele, pegou o embrulho com um sorriso treinado. Agradeceu com educação, mas deixou o bolo de lado, intacto, no balcão da cozinha. Durante o jantar, Clara percebeu que tudo nela era discretamente analisado. Sua voz, suas roupas, os gestos contidos. Aquele olhar que começa nas roupas e termina no sangue. Henrique não percebeu. Ou fingiu não perceber. Mesmo assim, Clara acreditou que o amor poderia vencer a distância entre dois mundos. Casaram-se em uma cerimônia pequena, com os pais de Clara sentados nos fundos, discretos, felizes. Marta sorriu em todas as fotos, mas não abraçou ninguém. A desculpa foi a pressa, a organização, o calor. No dia seguinte, Clara acordou acreditando que estava construindo uma ponte. Mas pontes frágeis ruem com o tempo. E ela não sabia ainda que aquela ponte iria se partir de maneira irreversível. Porque o amor, sozinho, não sustenta o peso do silêncio. Naquela manhã de terça-feira, Clara levantou-se mais cansada do que havia deitado. A gravidez estava avançando, e o bebê mexia como se conversasse com ela em segredo. A mão sobre a barriga era seu ritual diário. Fechava os olhos, imaginando o que diria a ele quando nascesse. Queria prometer um mundo melhor. Mas ainda não tinha certeza se podia. Sentou-se no sofá com a xícara de chá de camomila. Observou a casa. Pequena, simples, mas sua. Aquela era a parte dela que ainda resistia. O telefone vibrou. Era Marta. A mensagem dizia: "Podemos nos encontrar hoje à tarde para falarmos do chá de bebê? Quero cuidar de todos os detalhes. Vai ser elegante." Clara respondeu com um claro. Mas ficou olhando para a tela, imóvel, por vários minutos. Sentia que havia algo naquela festa que não era para ela. Ainda assim, respondeu. Ainda assim, aceitou. Como sempre fazia. Ela só não sabia que aquele chá mudaria tudo, inclusive a si mesma. Henrique chegou devagar, como quem não queria invadir. Tinha um jeito gentil que quebrava defesas, um sorriso discreto e olhos que pareciam sempre pedir permissão para estar ali. Quando entrou na vida de Clara, foi em um dia comum, de plantão corrido e pacientes impacientes. A avó dele precisava de um curativo simples, mas ele ficou o tempo inteiro ao lado dela,
agradecendo cada palavra, cada gesto de Clara, como se ela tivesse feito algo extraordinário. Ele voltou 2 dias depois, sem a avó, apenas com um buquê de flores. Disse que estava ali para agradecer de novo. Clara sorriu, tímida, e achou que seria só isso. Mas ele voltou mais uma vez, desta vez com uma caixa de bombons e uma pergunta: se ela gostaria de tomar um café. Clara hesitou, mas disse sim. Foi o primeiro sim que deu a alguém que parecia realmente vê-la. Nos encontros seguintes, Henrique se mostrou leve, engraçado, cheio de pequenas atenções que derretiam o gelo que Clara carregava desde sempre. Nunca fez perguntas invasivas sobre sua vida, nunca comentou sobre sua origem, e isso, para ela, já era um alívio. Falava sobre música, filmes antigos, literatura, e sempre ouvia quando Clara falava sobre seus pacientes, sobre suas noites mal dormidas, sobre o cansaço de viver tentando provar seu valor. Com ele, ela baixava a guarda. Não precisava parecer forte. E isso a encantava. Pouco tempo depois, estavam apaixonados. O namoro avançou rápido, talvez rápido demais. Henrique se apaixonou pela doçura de Clara, pela força silenciosa que ela nem sabia que tinha. Apresentou-a aos amigos, levou-a para jantares em lugares onde Clara se sentia deslocada, mas tentava disfarçar. Ele não percebia seu desconforto, apenas segurava sua mão como se bastasse. E Clara acreditava que bastava. Até que veio o primeiro convite para jantar na casa de Marta. Clara passou a tarde toda escolhendo a roupa. Optou por algo neutro, discreto. Fez questão de levar um presente, um bolo feito por Dona Lia, receita de família. Quando chegou à mansão dos Albuquerque, percebeu que havia entrado em território estrangeiro. As paredes tinham quadros de artistas que ela só conhecia de ouvir falar. Os talheres brilhavam como joias. E Marta recebeu com um sorriso tão educado quanto frio. Henrique tentou amenizar o clima, mas Marta conduzia tudo com maestria. Perguntava de onde Clara vinha, onde estudou, como era o bairro. Não usava palavras cruéis. Usava entonações. Clara respondia com elegância e firmeza, mas por dentro sentia-se examinada como um objeto em leilão. Quando ofereceu o bolo, Marta agradeceu sem entusiasmo, colocou na cozinha e não mencionou mais. No jantar, Clara percebeu que ela não havia tocado nele. Na volta para casa, Henrique elogiou sua postura, disse que a mãe a achou muito simpática. Clara sorriu e fingiu acreditar. Não contou que viu Marta limpando a colher 2 vezes após usá-la. Não contou que ouviu a palavra exótica dita num sussurro no corredor. Mesmo assim, ela seguiu. Pensava no que seus pais sempre diziam: algumas batalhas não se vencem gritando. Às vezes, é o tempo quem responde. E Clara queria acreditar que o tempo a tornaria aceita. Confiava que Henrique, tão doce, tão presente, saberia protegê-la se fosse preciso. Meses depois, ele a pediu em casamento. O pedido foi simples, num jantar em casa, com Clara de avental e cabelo preso, rindo de uma panela que transbordava. Foi um sim emocionado. Ela ligou para os pais na mesma hora. Eles choraram. Henrique ligou para Marta só no dia seguinte. A cerimônia aconteceu no civil, com uma pequena comemoração na casa de Clara. Marta apareceu por educação, ficou pouco tempo, não tirou óculos escuros nem para foto. Clara fingiu não ver. Era o preço da paz. Com o tempo, Clara passou a fazer parte da rotina da família Albuquerque, mas sempre como convidada. Nunca como parente. Participava dos jantares de domingo, das reuniões em que todos se tratavam com cortesia, mas em que ninguém perguntava como ela estava de verdade. Henrique não percebia. Ou não queria perceber. O dia em que Clara descobriu a gravidez foi um dos mais bonitos de sua vida. Estava sozinha quando viu o resultado, e chorou. Mas chorou mais ainda ao contar para os pais, e depois para Henrique, que a abraçou com entusiasmo. Pela primeira vez, ela achou que o ciclo estava mudando. Um novo começo. Uma nova vida. Marta, ao saber, parabenizou com um beijo no rosto. Disse que estava feliz, e que ela mesma faria questão de organizar o chá de bebê. Clara sorriu, mas algo dentro dela se contraiu. Havia algo nos olhos da sogra que não soava como celebração. Parecia mais uma posse. Ela aceitou a ajuda. Ainda acreditava que tudo aquilo poderia funcionar.
Mas ela não sabia que aquela festa não seria apenas um chá de bebê. Seria o início do fim de tudo que ela acreditava sobre silêncio, aceitação e amor. A casa de Marta era um cenário ensaiado. Cada almofada no lugar certo, cada flor no vaso correto, cada aroma delicadamente borrifado para parecer natural. Não havia nada espontâneo ali. Tudo era meticulosamente planejado para que parecesse casual, como se a perfeição fosse o padrão. Marta era assim. Vestia-se com elegância sóbria, usava perfumes discretos, falava com tom calmo e pausado, como quem dita regras sem precisar levantar a voz. Mas por trás do sorriso polido, havia uma mulher que não suportava não ter o controle. Para os amigos, Marta era um modelo de sofisticação. Tinha feito carreira como decoradora de interiores, reformando apartamentos em bairros nobres, sempre com revistas abertas sobre suas criações. Mas o que ninguém sabia era o que ela escondia por trás da fachada, o medo de perder o que havia conquistado. Passou a juventude tentando escapar da origem mediana, e quando conseguiu subir socialmente, fez de tudo para nunca mais ser confundida com o que ela mesma fora um dia. Tornou-se exigente, seletiva, refinada ao extremo. E cada pequeno desvio dessa imagem era uma ameaça. Quando Henrique anunciou o noivado com Clara, Marta sorriu. Em público. Em casa, quebrou um copo contra a pia. Não pelo que Clara era, mas pelo que representava. Clara trazia de volta tudo aquilo que ela havia passado a vida inteira escondendo. A simplicidade, o esforço, o mundo onde as aparências não protegiam ninguém. Clara tinha uma presença serena, mas poderosa. E isso a incomodava mais do que ela mesma conseguia admitir. Ainda assim, Marta foi diplomática. Fez questão de participar do casamento, enviou um presente caro, e comentou com as amigas que estava abraçando a diversidade da família moderna. Não por afeto, mas por cálculo. Era mais seguro parecer aberta do que demonstrar resistência. Na sua mente, Clara era apenas uma fase. Algo que o filho logo superaria. Mas então veio a gravidez. E Marta percebeu que Clara não era uma fase. Era a raiz. No dia em que decidiu organizar o chá de bebê, Marta já havia desenhado o evento em sua cabeça. Nada de exageros infantis ou cores vibrantes. A festa teria tons suaves, louças finas, flores importadas. Um buffet discreto, mas de alto padrão. Convidaria apenas pessoas de nível. Amigas do clube, esposas de empresários, colegas da antiga construtora do marido falecido. Tudo cuidadosamente pensado para elevar a ocasião. Seria o evento perfeito. E como toda perfeição que ela cultivava, seria construído à sua imagem. Ao ligar para Clara e anunciar sua intenção de organizar o evento, Marta usou palavras doces. Disse que queria aliviar o estresse da nora, que sabia como as grávidas precisavam de descanso, que faria tudo com carinho. Clara, do outro lado da linha, hesitou, mas aceitou. Marta sorriu com um pequeno triunfo. Aquela festa seria sua. Durante os preparativos, Marta demonstrava entusiasmo. Enviava fotos de tecidos, cardápios e arranjos florais. Mas não pedia opinião. Comunicava. Quando Clara sugeriu algo mais simples, algo que representasse sua infância ou seus pais, Marta desviava o assunto com delicadeza. Uma festa é também uma vitrine, dizia. É o que as pessoas vão lembrar. Em uma tarde, Clara apareceu para ajudá-la a montar as lembrancinhas. Trouxe fitas coloridas e pequenos sachês feitos à mão por Dona Lia. Marta segurou um dos sachês como quem segura algo que caiu no chão. Disse que era uma ideia fofa, mas talvez pouco sofisticada. Propôs substituir por mini caixas de prata com monograma. Clara apenas assentiu. Estava cansada de lutar por espaços que nunca existiram. Naquela noite, Marta ficou até tarde olhando as listas de convidados. Separou os nomes com cuidado. Deixou de fora colegas de Clara, vizinhos dela, até mesmo conhecidos em comum que poderiam quebrar o padrão do evento. Quando terminou, sentou-se com uma taça de vinho e olhou para o salão vazio da sua casa. Já conseguia ver as mesas montadas, as luzes mornas, os comentários elogiosos, os olhos admirando tudo que ela construiu. Aquilo seria mais do que um chá de bebê. Seria uma reafirmação de sua posição. E ninguém, nem mesmo Clara, ofuscaria isso. O que Marta não sabia era que, dentro da barriga de Clara, uma nova geração já se formava.
E que aquele bebê, tão pequeno e indefeso, viria ao mundo para ensinar que nenhuma aparência vale mais do que o amor de verdade. E que uma mulher silenciosa pode, um dia, levantar-se no centro de uma multidão e mudar tudo, sem precisar gritar. Naquela manhã de chuva fina, Clara acordou com uma sensação diferente no corpo. Uma leve tontura, um enjoo persistente, uma intuição que sussurrava em silêncio. Não era dor. Era a vida. Levantou-se devagar, com as mãos pousadas na barriga como quem protege um segredo que ainda não entende. Foi ao banheiro, abriu a gaveta e pegou o teste que havia comprado dias antes e escondido como quem teme esperança demais. Sentou-se no vaso, apertou o tubo entre os dedos trêmulos e esperou. Cada segundo parecia um minuto inteiro. Quando a pequena tela revelou o resultado, Clara levou a mão à boca, os olhos se encheram. Grávida. Um positivo discreto, quase tímido, mas firme. Ali, naquela tira fina, estava a nova história que começava a ser escrita dentro dela. Passou os dedos pela barriga ainda lisa e, com a voz embargada, disse baixinho que ele ou ela já era muito amado. Depois ligou para os pais. Dona Lia chorou ao telefone, soluçando palavras de bênção e promessas de apoio. Seu João repetiu 3 vezes que seria o melhor avô do mundo. Clara sentiu-se amparada por uma força antiga, que vinha da raiz. Esperou Henrique chegar do trabalho para contar. Ele entrou distraído, tirando o casaco e reclamando da reunião no escritório. Ela pediu que se sentasse, entregou um pequeno envelope branco com o teste dentro. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois abriu um sorriso largo, quase menino, e a abraçou com força. Disse que era o dia mais feliz da vida dele. Disse que seria uma família linda. E Clara acreditou. Nos dias seguintes, tudo girou ao redor da nova vida que se formava. Clara começou a se observar no espelho com outro olhar. Notava a pele mais luminosa, os olhos mais fundos, a fome que vinha de repente. Mesmo os cansaços eram bem-vindos. Dentro dela havia alguém. Alguém que seria a extensão de tudo o que ela sonhava e temia. Henrique passou a sair mais cedo do trabalho, pesquisar nomes, fazer planos. Disse que o bebê teria o melhor berço, a melhor escola, o melhor de tudo. Marta, ao ser informada, apenas sorriu. Não abraçou o filho, nem Clara. Apenas olhou para o teste na mão dele e disse que esperava que fosse uma menina, porque meninas têm mais delicadeza. Dias depois, Marta ligou com a proposta. Disse que queria organizar o chá de bebê, que faria algo inesquecível. Clara, surpreendida, hesitou. Queria algo simples, familiar. Queria bolo de fubá, toalha de crochê, cadeiras de plástico no quintal. Mas Marta falava com firmeza, como quem já tinha decidido. Disse que não precisava se preocupar com nada, que cuidaria de tudo com carinho. Clara desligou o telefone com o coração dividido. Queria que o filho se sentisse acolhido por todas as partes da família, queria evitar conflitos, proteger aquela paz frágil que havia construído com tanto esforço. Disse a si mesma que ceder era um gesto de amor. E então aceitou. A partir dali, os dias foram preenchidos com mensagens de Marta enviando fotos de arranjos florais, louças de porcelana, convites impressos em papel dourado. Clara, sentada no sofá, acariciando a barriga, assistia tudo como quem vê um filme do qual não participou do roteiro. Valéria, a prima que sempre dizia o que pensava, veio visitá-la e perguntou como seria a festa. Clara respondeu com meias palavras. Valéria franziu o senho, percebeu o incômodo escondido por trás das respostas contidas. Disse que se Clara quisesse ajuda, bastava pedir. Mas Clara agradeceu e desviou. Ainda não estava pronta para admitir que algo estava errado. O tempo avançava, a barriga crescia, e a ideia do chá de bebê deixava Clara inquieta. Ela sentia que aquele evento não era para celebrar a vida que carregava, mas sim para validar a imagem que Marta queria projetar. Ainda assim, engolia a dúvida e respondia com educação. Em uma noite chuvosa, enquanto Henrique dormia ao lado, Clara se levantou e foi até a sala. Pegou o celular e começou a escrever uma lista. Uma lista com os nomes das pessoas que realmente importavam. Vizinhos, colegas de plantão, amigos antigos, a tia que vendia marmita na feira. Gente que nunca a ignorou por causa da cor da pele, do tom da voz ou do tipo de roupa. Gente que conhecia a história dela. Ela sabia que poucos, talvez nenhum deles,
estariam entre os convidados da sogra. Mas ela os convidaria mesmo assim. Ainda não sabia como. Mas o filho dela não cresceria sem saber quem realmente o amava. E muito menos, o que é ter coragem em meio ao silêncio. O convite chegou em um envelope branco com letras douradas em alto relevo. Clara o recebeu em mãos, entregue com cerimônia por Marta, que apareceu em sua casa como quem distribui ordens disfarçadas de presentes. A sogra entrou sem esperar ser convidada, comentou do cheiro forte de comida, elogiou a limpeza com um olhar breve e, com um sorriso que não chegava aos olhos, entregou o envelope como se fosse uma joia rara. Dentro, o convite dizia: chá de bebê de Clara e Henrique, uma celebração elegante para a chegada do pequeno milagre da família Albuquerque. Clara leu 2 vezes antes de erguer os olhos. O nome do bebê ainda não havia sido escolhido, e a ausência do sobrenome dela era um detalhe gritante. Ela não disse nada. Apenas sorriu com a mesma polidez que aprendeu a usar como escudo. Marta passou os minutos seguintes falando sobre as mesas de mármore branco, os docinhos franceses, a lista de convidados cuidadosamente selecionada. Usava palavras como bom gosto, tradição, requinte. Clara escutava em silêncio, sentada no sofá com a mão sobre a barriga, tentando manter a respiração ritmada. Quando tentou mencionar que gostaria de convidar algumas pessoas do seu círculo, Marta rebateu com doçura calculada. Disse que era uma questão de espaço, de perfil, de ambiente. Que pessoas muito simples poderiam se sentir desconfortáveis em um evento tão refinado. Clara assentiu sem concordar. Sabia exatamente o que Marta queria dizer, mesmo sem ela precisar pronunciar as palavras. Nos dias seguintes, Clara começou a receber mensagens de amigas e colegas que não haviam sido convidadas. Algumas perguntavam com gentileza, outras em tom de surpresa. Clara respondia com cuidado, sempre buscando não expor ninguém, nem a si mesma. Dizia que a organização estava nas mãos da sogra, que a festa seria mais íntima. Mas por dentro, cada mensagem deixava um arranhão. Enquanto isso, Marta circulava entre amigas do clube e esposas de empresários, entregando convites com o mesmo sorriso treinado. Dizia que seria um evento elegante, digno da chegada do primeiro neto. Falava de Clara como quem fala de uma peça decorativa, educada, doce, reservada. Nunca mencionava sua profissão, sua origem, sua história. Clara era apresentada como apêndice do filho. Um detalhe gentil. Henrique, por sua vez, parecia satisfeito com os preparativos. Dizia que Marta estava fazendo tudo com amor, que seria um dia lindo, que Clara estava sendo cuidada. Quando ela mencionava as ausências, ele minimizava. Pedia que ela entendesse, que não era por maldade, que algumas coisas eram assim mesmo. Clara aprendeu a engolir argumentos. Passou a vida ouvindo que precisava ser paciente, que não podia se irritar, que devia manter a elegância. Mas agora, com o filho crescendo dentro dela, as palavras começaram a perder o gosto. A paciência deixava um gosto amargo na boca. Na semana anterior ao evento, Marta convidou para ver a decoração no salão da casa. Clara foi. Chegando lá, viu as mesas já montadas, cada uma com louças claras, arranjos delicados e plaquinhas com os nomes dos convidados. Andou lentamente pelo espaço, lendo os nomes. Nenhum familiar seu estava lá. Nem Dona Lia. Nem seu João. Clara perguntou, sem alterar o tom de voz, se seus pais haviam sido incluídos na lista. Marta hesitou por um segundo, depois respondeu com naturalidade que achava melhor não envolvê-los. Disse que o ambiente seria muito diferente do que eles estão acostumados, e que ela queria evitar desconfortos para todos. Acrescentou, com um sorriso, que Dona Lia e seu João poderiam receber uma visita especial, talvez em outro dia, de forma mais adequada. Clara ficou imóvel por longos segundos. Sentia o sangue correr mais rápido, o bebê se mexendo como se percebesse o impacto. Não respondeu. Apenas agradeceu, virou as costas e saiu. No caminho de volta, parou o carro no acostamento e chorou sem som. Não era a primeira vez que era diminuída com gentileza. Mas talvez fosse a última em que aceitaria calada. À noite, sentada no sofá com o celular em mãos, Clara começou a digitar os nomes da sua própria lista. Um a um, lembrou de cada rosto que a amava por inteiro. Incluiu os pais, os vizinhos, as amigas do hospital, a professora da escola onde estudou com bolsa, o barbeiro do seu João, a tia da feira.
Fez um grupo. Escreveu uma mensagem. Mas não enviou. Ainda não. Havia algo dentro dela que começava a mudar de lugar. Um movimento lento, firme, inevitável. Como as ondas de uma maré que sobe devagar, mas nunca volta igual. Clara não sabia exatamente o que faria. Mas sabia que seus pais estariam lá. E não pela permissão de ninguém. A loja ficava em uma galeria de bairro nobre, escondida atrás de vitrines impecáveis e manequins que pareciam esculturas. Clara entrou com passos tímidos, guiada por uma das mensagens de Marta, que já havia escolhido o lugar e reservado um horário exclusivo para Nora. A atendente, de sorriso treinado e olhos afiados, a recebeu com entusiasmo forçado, como quem tenta ser simpática sem baixar a guarda. Clara experimentou o primeiro vestido em silêncio. Tecido claro, rendas discretas, laços sutis. No espelho, viu uma mulher que se parecia com ela, mas não era. Era outra coisa. Algo mais limpo, mais neutro, mais distante. A barriga, agora saliente, parecia uma lembrança daquilo que ainda estava por vir, uma lembrança viva. Passou a mão com delicadeza, tentando se reconectar. A atendente elogiava o caimento, falava das fotos, da estética, da paleta de cores escolhida por Marta. Tudo era sobre o cenário, nunca sobre Clara. Aquela não era uma roupa pensada para ela, e sim para o ambiente que queriam moldar ao seu redor. No fundo da loja, viu um vestido mais simples, floral, com pequenos bordados que lembravam os panos de prato da infância. Quase pediu para experimentar, mas não teve coragem. Sabia que ouviria que não combinava com o tom da festa. Ao sair da cabine, encontrou Valéria esperando na entrada. A prima sorriu e veio ao seu encontro com um abraço apertado. Tinha os cabelos presos em um coque bagunçado e a mesma expressão crítica de sempre. Antes mesmo de perguntar qualquer coisa, Valéria já analisava o vestido, o ambiente, o jeito contido de Clara. Clara disfarçou o incômodo com um sorriso breve e perguntou o que achava. Valéria cruzou os braços e respondeu que não parecia ela. Clara baixou os olhos. Disse que queria algo discreto. Valéria não acreditou. Perguntou se tinha escolhido aquilo ou apenas aceitado. Clara hesitou antes de admitir que Marta havia sugerido. A prima respirou fundo e sentou-se ao lado, sem filtros. Disse que estava tudo errado. Que a festa não parecia para Clara, nem para o bebê. Que a lista de convidados era uma coleção de aparências. Que Dona Lia e seu João estavam fora não por acaso, mas por intenção. Clara tentou argumentar, mas sua voz fraquejou. Valéria segurou sua mão com firmeza e disse que ela não precisava se adaptar a ninguém. Que aquele bebê merecia nascer cercado de verdade, não de encenações. Clara escutou em silêncio. Olhou novamente para o espelho, para o reflexo do vestido que usaria diante de uma plateia que não havia. Pensou na cesta de bordado que Dona Lia já preparava. Pensou em seu João engraxando o sapato para o grande dia. Pensou no grupo que criou e não teve coragem de usar. Valéria se levantou e olhou Clara nos olhos. Disse que, se ela não quisesse brigar, tudo bem. Mas que deveria ao menos lembrar quem era, antes que os outros a fizessem esquecer. E saiu da loja sem esperar resposta. Clara ficou ali, imóvel, enquanto a atendente se aproximava com um novo vestido ainda mais neutro. Ela não olhou. Apenas acariciou a barriga devagar, como se pedisse desculpas ao filho por não ter reagido mais cedo. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Henrique, Clara fingiu dormir. Ele falava animado sobre o buffet, sobre como Marta havia pensado em cada detalhe, sobre a sorte que tinham por ela cuidar de tudo. Clara fechou os olhos e deixou que ele falasse. Sabia que ele não enxergava. Sabia que não se tratava apenas de uma festa. Era sobre o que seu filho aprenderia logo cedo. Quem ele seria ensinado a ouvir. Quem seria silenciado. Quando Henrique adormeceu, Clara se levantou e foi até a sala. Sentou-se em frente ao celular. Abriu novamente a lista de nomes e o grupo não enviado. Ficou olhando a tela iluminada, o polegar pairando sobre o botão de enviar. Fechou os olhos. Respirou fundo. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava prestes a fazer algo por si. Não para agradar, não para manter a paz, mas para honrar o que era. Ainda não sabia como seria. Mas o que estava crescendo dentro dela precisava nascer em um mundo onde ela tivesse voz.
Nem que fosse só por um dia. A manhã amanheceu clara, o céu sem nuvens, como se até o clima quisesse colaborar com o espetáculo que estava por vir. Na casa de Marta, o movimento começara cedo. Caminhões descarregavam flores frescas, garçons alinhavam taças cintilantes em fileiras perfeitamente simétricas, e fotógrafos posicionavam suas câmeras como se preparassem um editorial. Tudo estava coreografado. Tudo seguia um roteiro que Clara não havia escrito. Ela chegou no fim da manhã, levada por Henrique, que parecia animado, quase orgulhoso da grandiosidade do que chamava de homenagem. Clara estava em silêncio no banco do passageiro. Vestia o tal vestido claro, de tecido leve, com um caimento impecável. O rosto, no entanto, parecia opaco. Olhava pela janela sem realmente ver, uma mão na barriga, sentindo o bebê se mover como se também reagisse ao que viria. Ao descer do carro, foi recebida por Marta com 2 beijos no rosto e um elogio automático. "Você está linda", disse a sogra. Clara agradeceu com um aceno leve e seguiu para o salão, onde o aroma das flores competia com o perfume importado das convidadas que já começavam a chegar. A música era suave, as luzes mornas, as mesas impecáveis. Tudo brilhava. Menos ela. Clara caminhava entre os arranjos como quem passa por um jardim que não reconhece. Era o centro de uma festa que não lhe pertencia. Sentia-se deslocada, como se estivesse invadindo um evento onde fora colocada como decoração. Henrique tirava fotos com os amigos. Marta supervisionava os garçons com seu ar satisfeito. Nenhum olhar se detinha muito nela. E, principalmente, ninguém perguntava pelos seus pais. Quando o relógio marcou 11h50, Marta se aproximou com um sorriso de canto. Disse que esperava que Clara estivesse à vontade, e que tudo havia sido feito com muito carinho. Acrescentou que não havia mencionado os pais dela na lista de entrada, para evitar desconfortos. A voz era doce, as palavras polidas, mas o golpe foi direto. Clara apenas respirou fundo. Não respondeu. Foi até um canto do salão, afastada, e sentou-se com as mãos sobre o ventre. O bebê parecia inquieto, como se mexesse mais do que o normal. Um leve desconforto percorreu suas costas. Valéria ainda não havia chegado, e os poucos rostos conhecidos que Clara esperava não estavam entre os presentes. Nenhum colega do hospital. Nenhum vizinho. Nenhum amigo dela. Aos poucos, os convidados ocupavam as mesas, brindavam, elogiavam a decoração. Marta deslizava entre eles como uma anfitriã nata. Uma mulher comentou que a festa parecia saída de revista. Outra perguntou onde havia sido feita a papelaria personalizada. Ninguém questionava a ausência da família da grávida. Porque ninguém sentia falta de quem nunca consideraram parte da cena. Henrique se aproximou e ofereceu um copo d'água. Comentou sobre a presença de um jornalista de uma revista de sociedade. Disse que a festa poderia ganhar uma nota na coluna social. Clara olhou para ele em silêncio. Quis perguntar se ele havia notado quem não estava ali. Mas não perguntou. Sabia a resposta. Às 12h30, Marta pediu silêncio. Subiu em um pequeno palco montado para os discursos. Pegou o microfone e começou a falar. Agradeceu a presença de todos, exaltou o neto que estava por vir, descreveu o chá como um símbolo da união familiar. Olhava para Clara com ternura fabricada, elogiava sua postura, sua elegância, sua nova fase. Nenhuma menção aos pais. Nenhuma menção ao que realmente formava Clara. Quando o discurso terminou, houve palmas. Clara sorriu com os lábios, mas seus olhos estavam úmidos. Voltou a sentar-se. Olhou o celular. A notificação estava ali. A resposta havia chegado. E estava a caminho. O coração bateu acelerado. O bebê se mexeu de novo, forte. Clara fechou os olhos e apoiou a mão na barriga. Sentiu um arrepio percorrer a pele. Ali, no meio do salão que não era dela, cercada de rostos que a olhavam sem vê-la, ela soube. Faltava pouco para algo acontecer. Algo que nem Marta, com toda sua previsibilidade, havia planejado. E quando acontecesse, ninguém mais poderia fingir que não viu. Clara permaneceu sentada em sua cadeira, como se o próprio corpo pedisse repouso, mas sua alma estivesse alerta, em pé, observando tudo ao redor. O salão estava cheio. Risos, brindes, pratos refinados passando de mão em mão.
Os olhos, pintados com sombra cintilante, se encontravam entre taças de espumante, comentando roupas, sapatos, viagens. Mas nenhum deles se voltava verdadeiramente para ela. A barriga se movia com frequência, como se o bebê dentro dela também sentisse que algo não estava no lugar. Era um movimento inquieto, repetido, como se o pequeno corpo pedisse por presença, por verdade, por alguma vibração de afeto real no meio daquela encenação. Clara mantinha uma das mãos sobre a pele esticada, como se tentasse acalmar a criança com o calor da própria palma. Marta deslizava pelo salão com a confiança de quem dominava o ambiente. Flertava com os elogios que recebia, oferecia mais docinhos às convidadas, corrigia pequenos detalhes com sussurro afiado para os garçons. Era a estrela disfarçada de produtora. Os olhos dela encontraram os de Clara em determinado momento, e, como quem fiscaliza, Marta acenou com um sorriso contido. Um gesto breve, sem profundidade. Henrique estava perto da mesa de bebidas, conversando com dois amigos de infância. Ria de algo que havia dito, a cabeça jogada para trás, a expressão leve. De tempos em tempos, lançava um olhar rápido em direção à esposa, como quem checa uma figura numa vitrine. Clara não o culpava. Ele não entendia. Talvez nunca tivesse entendido. Cresceu no mundo onde certas ausências pareciam normais. E ela passou tanto tempo tentando caber nesse mundo que já não sabia o que era resistência e o que era resignação. Valéria chegou pouco depois do meio-dia. Entrou sem fazer alarde, mas os olhos dela varreram o salão como lâminas afiadas. Encontrou Clara num canto, se aproximou devagar e a abraçou com força. Clara não disse nada. Não precisava. Valéria sentou ao lado e observou o ambiente com a expressão fechada. Depois de alguns minutos, perguntou baixo. Eles não vieram, não é? Clara respirou fundo. Disse que não foram convidados. Valéria apertou os lábios, o olhar fervendo. Quis se levantar, dizer algo, enfrentar. Mas se conteve. Olhou para a prima com ternura e perguntou se ela queria que ficasse. Clara assentiu. Então ficou. O relógio marcava quase 1 da tarde quando a vibração no bolso do vestido fez Clara despertar do torpor. Pegou o celular com discrição e viu a notificação. Uma mensagem simples. Estamos chegando. O coração acelerou. Clara fechou os olhos por um instante. O ar parecia diferente. Como se o ambiente estivesse prestes a mudar. Levantou-se com cuidado. O vestido delicado escorregava pelas pernas, mas agora parecia menos sufocante. De pé, olhou ao redor. As pessoas continuavam sorrindo, brindando, dançando suas próprias mentiras. Valéria percebeu. Perguntou, num sussurro. Você fez alguma coisa? Clara sorriu com os olhos, um sorriso contido, mas cheio de algo novo. Não respondeu. Pegou o copo d'água na mesa, bebeu devagar, e voltou a sentar-se. Passou a mão na barriga mais uma vez e sussurrou para dentro de si. Eles estão vindo. Não houve música que anunciasse. Nem pausa oficial no evento. Foi a campainha. Um som simples. Um som que ninguém esperava. Aquele som, naquela festa, naquela casa, não fazia parte do roteiro. Marta virou o rosto com estranhamento, depois caminhou até a entrada com passos firmes, mas ainda confiantes. Clara não se mexeu. O salão silenciou por segundos, como se o universo prendesse o fôlego. Ao abrir a porta, Marta congelou. Clara, do outro lado do salão, não precisava ver. Sabia quem estava ali. E sabia que, a partir daquele instante, nada mais seria igual. A porta escancarada expôs mais do que rostos. Revelou uma verdade que Marta passará a vida tentando maquiar. De pé, na entrada imponente do salão, estavam Dona Lia e seu João, os olhos brilhando com um orgulho que não cabia nas roupas simples. Ela usava um vestido azul que havia costurado à mão, ele, uma camisa branca bem passada e sapatos recém-engraxados. Entre os dois, uma cesta de presentes com fitas amarelas, humildes e bonitas. Atrás deles, com o microfone em punho e uma pequena equipe de filmagem, estava um repórter da TV comunitária, sorrindo com simpatia. Os olhos dele percorriam o ambiente rico, os rostos tensos, o contraste gritante entre o mundo de dentro e o de fora. Claramente, ele não havia sido avisado de que não era bem-vindo.
Marta tentou recompor o rosto. Forçou um sorriso, hesitou no cumprimento. Estendeu os braços, mas não tocou ninguém. Murmurou alguma coisa sobre mal-entendido, sobre o número de convidados, sobre não ter sido informada da presença da imprensa. Mas sua voz soava trêmula. Era a primeira vez em muito tempo que a certeza dela escorregava. Clara levantou-se. Cada passo que dava em direção à porta era uma ruptura com tudo que aceitou em silêncio. Sua respiração estava firme, a postura erguida. Quando chegou até os pais, os abraçou com força, demoradamente, ignorando os olhares ao redor. Depois virou-se para o repórter e disse com voz limpa: "Eles são os meus pais. E este é o chá do meu filho." Não havia como esse momento acontecer sem eles. O salão inteiro parecia respirar ao mesmo tempo. Os sussurros começaram, leves, mas perceptíveis. Convidados cochichavam entre si, trocando olhares nervosos. O repórter sorriu, acenou com a cabeça, e explicou que Clara havia enviado uma mensagem alguns dias antes, contando que gostaria de transformar seu chá de bebê em um gesto solidário, que queria arrecadar doações para outras mães em situação vulnerável, compartilhar aquele momento com mais do que apenas aparências. Marta, em silêncio, observava o repórter falar. Seu rosto se mantinha calmo, mas os dedos estavam tensos sobre o tecido do vestido. A boca semicerrada, o olhar perdido entre as mesas. As palavras que ouviu não a agradavam. O foco da festa escapava das mãos dela como areia entre os dedos. Valéria se aproximou, com um brilho novo nos olhos. Disse com leve ironia que agora sim a festa estava completa. Os convidados, alguns claramente constrangidos, ensaiavam sorrisos falsos ou desviavam o olhar. Um ou outro se aproximava de Clara com parabéns hesitantes. Mas os pais dela continuavam ali, firmes, dignos, como pilares no meio do salão. Seu João apertava a cesta contra o peito, como quem protege algo frágil. Dona Lia segurava a mão da filha, sem dizer uma palavra, mas seus olhos diziam tudo. Clara virou-se para Marta e, diante de todos, agradeceu por ter organizado a festa. Disse que entendia a dedicação, o empenho, mas que ali estava assumindo o resto. Porque aquele momento era sobre nascimento, sobre verdade, sobre presença. Não sobre estética. A fala de Clara não foi alta, mas atravessou o salão com mais força do que qualquer microfone. Algumas convidadas se levantaram, desconfortáveis. Outras aplaudiram com timidez. Henrique, parado próximo à mesa de doces, não conseguia desviar o olhar da cena. Parecia menor do que nunca. As palavras da esposa expunham sua omissão com mais clareza do que qualquer acusação. O repórter fez mais algumas perguntas, registrou imagens do reencontro, da emoção, da sinceridade que transbordava daquela pequena família em contraste com o brilho oco ao redor. Em determinado momento, Clara segurou a mão da mãe e caminhou com ela até uma das mesas centrais. Sentaram-se lado a lado, sorrindo uma para a outra como se estivessem em casa. Valéria puxou uma cadeira. Seu João também. Alguns convidados se aproximaram, mais curiosos do que solidários. Mas outros, discretamente, começaram a deixar a festa. Marta, imóvel, os observava ir. O salão, antes cheio de risos ensaiados, agora estava tomado por um silêncio novo. Não era o mesmo silêncio que Clara aprendeu a engolir. Era um silêncio de desconforto. Um espelho virado para cada um ali. E ainda assim, o que viria em seguida deixaria tudo isso pequeno. Porque a verdade, quando encontra coragem, raramente para no meio do caminho. O salão já não era mais o mesmo. As luzes pareciam menos douradas, os sons menos suaves. Havia um peso no ar, algo invisível, mas denso, como se a atmosfera carregasse a tensão que ninguém mais conseguia esconder. Marta continuava de pé, mas agora sombra. Seu reinado silencioso, construído sobre camadas de controle e aparência, começava a ruir diante de todos. Clara, sentada ao lado dos pais, estava serena. O bebê repousava imóvel, como se compreendesse que aquele instante exigia silêncio. A presença deles, antes rejeitada, agora irradiava a verdade. Não era grandiosa, não era adornada, mas era impossível ignorar. Era como se o centro da festa tivesse mudado de lugar sem pedir licença. O repórter, percebendo a mudança de clima, pediu autorização para uma breve gravação. Clara assentiu.
Ele se posicionou diante das câmeras e começou a narrar com profissionalismo calmo. Disse que estavam acompanhando um evento emocionante, onde a futura mãe havia decidido transformar um momento pessoal em um gesto público de reconhecimento às suas raízes. Falou do projeto de arrecadação para mães de baixa renda e do simbolismo daquele reencontro. Então, sem script, sem combinar, Dona Lia se levantou. Todos a observaram. Seu vestido simples não brilhava, mas seus olhos sim. Ela caminhou até o centro do salão e pediu a palavra com um gesto delicado. O silêncio foi imediato. Ela falou com voz firme, mas sem agressividade. Contou que sua filha havia crescido em um lar onde não faltava afeto, mas onde a cada dia precisaram ensinar a ela como se proteger de olhares que julgavam sem conhecer. Disse que nunca esperou luxo, nem festas, mas sempre sonhou em ver a filha respeitada. Disse que aquele dia, que deveria ser de alegria, havia começado com exclusão, que seu coração de mãe sentiu antes mesmo de saber. Disse também que ela e o marido estavam ali não para causar desconforto, mas para lembrar que nenhuma decoração substitui amor verdadeiro, e que os netos, os filhos, aprendem desde o ventre o que é aceitação. Quando terminou, não houve palmas imediatas. Houve silêncio. Um silêncio que refletia, que constrangia. Valéria se levantou, então, e completou. Disse que estava cansada de ver Clara se calar, que a prima passou a vida se dobrando para caber em espaços que nunca quiseram de verdade, e que ali, diante de todos, ela finalmente se levantava inteira. Pediu que as pessoas deixassem de fingir que não sabiam o que acontecia, que dissessem com clareza se achavam mesmo que aquelas duas pessoas tão gentis, tão dignas, não pertenciam àquele lugar. Foi então que uma voz inesperada rompeu o salão. Uma senhora idosa, sentada próxima ao buffet, ergueu o braço com dificuldade. Usava um colar de pérolas e um vestido de festa que parecia ter sido escolhido com muito cuidado. Levantou-se com esforço, apoiada na bengala, e encarou Marta antes de dizer: "Eu ouvi. Ouvi quando ela disse que os pais da Clara eram simples demais, negros demais, para esse tipo de festa. E fiquei calada. Me envergonhei depois. Mas não vou continuar calada agora." Um suspiro coletivo percorreu o ambiente. Marta não reagiu. Seu rosto estava estático, os olhos perdidos em algum ponto além da realidade. Aquilo era o que ela mais temia. Ser desnudada diante de todos, não por um escândalo, mas pela própria verdade que passou a vida camuflando. Alguns convidados se levantaram em silêncio e começaram a ir embora. Outros permaneceram, mas já não olhavam Marta como antes. Ela desceu do pequeno palco improvisado e caminhou até uma das mesas vazias. Sentou-se sem dizer uma única palavra. Estava sozinha. Henrique, que até então não havia se movido, finalmente se aproximou. Parou diante de Clara, com os olhos marejados. Tentou falar, mas as palavras não vinham. Tocou o ombro da esposa com delicadeza e disse, com voz fraca, que não soube como agir, que agora via tudo com clareza, e que não tinha desculpas. Clara o encarou. Seus olhos não carregavam raiva, apenas exaustão. Disse apenas que não precisava de defesa, mas de presença. Que ele escolheu o silêncio. E agora, precisava aprender a escutar. O salão, anti-cenário de aparências, tornava-se, pouco a pouco, um lugar onde a realidade se impunha. Onde o que era invisível se fazia corpo. E Clara, finalmente, se preparava para tomar de volta aquilo que era seu. A festa. A voz. A história. O salão já não exalava celebração, mas sim a crueza de algo desmascarado. Os arranjos florais permaneciam intactos, as taças sobre as mesas ainda cintilavam, os talheres de prata continuavam alinhados, mas o encanto havia se quebrado como vidro fino sob pressão. Marta, sentada sozinha em uma das extremidades do espaço, parecia pequena. O olhar perdido, as mãos entrelaçadas no colo, como se estivessem ali apenas para conter o tremor. Ela não respondia aos olhares, não tentava justificar, não sorria. Pela primeira vez, sua presença não ocupava o centro. Era uma sombra atrás das luzes. Observava os rostos que antes a bajulavam agora evitarem cruzar com os seus. Um casal se levantou discretamente e saiu sem se despedir. Duas amigas de longa data se aproximaram de Clara e disseram, com um sorriso tímido,
que não sabiam da história toda. Pediram desculpas pelo silêncio. Clara agradecia com gentileza, sem amargura, mas também sem encenação. Estava ali inteira. O vestido claro parecia agora uma armadura suave. O cabelo preso deixava o rosto limpo, firme. Ao lado dos pais e de Valéria, sentia-se em um território familiar, mesmo em solo inimigo. Não havia vencido uma guerra, mas havia se recusado a se curvar. E isso bastava. Henrique permanecia próximo, mas distante. Sua presença não preenchia espaço algum. Estava envergonhado, confuso, tentando entender quando, exatamente, perderá a chance de estar ao lado da esposa. Talvez tenha sido no primeiro silêncio. Ou no segundo. Talvez no dia em que Clara trouxe o vestido da loja e ele apenas disse que estava bonito, sem perceber a ausência de alegria nos olhos dela. O fotógrafo contratado para registrar a festa havia deixado a câmera de lado. Agora apenas observava, talvez compreendendo que o verdadeiro registro não estava nos sorrisos posados, mas naquilo que acontecia entre os silêncios. A equipe da TV comunitária, por sua vez, colhia depoimentos com descrição. Um técnico se aproximou de Clara e perguntou se ela gostaria de gravar algo para encerrar a matéria. Ela disse que sim, mas que faria no tempo certo. Marta se levantou, finalmente. Seu caminhar era lento, quase mecânico. Passou pelas mesas sem olhar ninguém nos olhos. Chegou até Clara. Ficou parada diante dela por um instante, como quem hesita entre o orgulho e o pedido de desculpa. Clara não se levantou. Fitou a sogra com calma, a mesma calma que usava para acalmar pacientes em estado de choque. Um silêncio se estabeleceu entre elas. Um silêncio longo. Incômodo. Marta tentou falar, mas a voz falhou. Disse algo sobre não ter sido sua intenção. Sobre o evento ser para todos. Sobre não querer gerar conflitos. As palavras caíam vazias no chão. Clara respondeu apenas com um aceno leve de cabeça, e então disse: "Você teve a chance de me incluir. Preferiu me decorar." Marta não respondeu. Respirou fundo e saiu, sem se despedir de ninguém. Ao atravessar o salão, seus sapatos pareciam mais altos do que suas certezas. Deixou para trás não apenas a festa, mas o papel que sempre achou que desempenharia com glória. Ali, naquele instante, Marta não era mais a anfitriã. Era apenas uma mulher cujos filtros finalmente haviam rachado. O salão se reorganizou. Convidados se levantavam, puxavam cadeiras para se juntar à mesa de Clara, pediam desculpas, contavam histórias, tentavam se reaproximar. Vizinhos e colegas que haviam sido convidados por ela começaram a chegar, agora que sabiam que eram bem-vindos. Trouxeram bolos simples, travessas com salgados, pequenas lembranças feitas à mão. E assim, sem que ninguém anunciasse, a festa recomeçou. Valéria ria alto de algo que seu João contava. Dona Lia cantava baixinho uma música que costumava embalar Clara quando era bebê. O salão antes tão rígido agora era preenchido por passos leves, vozes reais, abraços que não pediam permissão. Clara sentia o bebê se mexer com suavidade, como se também estivesse em paz. Ela acariciou a barriga e sorriu, não com os lábios, mas com o corpo inteiro. Sabia que aquela festa, tão esperada e tão temida, se transformava agora no que deveria ter sido desde o início. Um lar provisório, mas verdadeiro, para o amor. E ainda faltava uma última coisa. Uma fala que não seria de denúncia, nem de dor, mas de legado. Porque o que Clara diria em seguida não era apenas para os convidados. Era para o filho. E para todos que um dia sentiriam vergonha de existir em um mundo moldado por aparências. A mesa onde Clara se sentava, antes vazia, tornou-se o novo centro do salão. Não havia toalhas bordadas com iniciais da família, nem talheres alinhados com precisão, mas ali se reunia algo mais raro, verdade. Ao redor, surgiram rostos diferentes dos que abriram a tarde. Rostos com sorrisos espontâneos, olhos que buscavam conexão, não status. Os vizinhos que Clara havia convidado discretamente começaram a chegar, um a um, segurando pacotes simples e abraços apertados. Dona Lourdes, da rua de baixo, trouxe uma torta ainda quente, enrolada em pano de prato florido. O senhor Valmir, porteiro do prédio ao lado do hospital, veio com a neta no colo e um sorriso largo. A enfermeira Miriam, companheira de plantão de Clara, chegou ofegante com balões nas mãos.
Nenhum deles tinha convite impresso. Nenhum parecia desconfortável por isso. A energia do ambiente se transformava com rapidez. O perfume caro das damas do clube foi substituído pelo cheiro de comida caseira. As risadas ganharam outra frequência. A música ambiente cedeu espaço a cantigas espontâneas, palmas, cantos de roda improvisados por duas crianças que usavam fitas como coroas. Clara olhava tudo ao redor como quem desperta de um sonho, ou de um pesadelo longo e silencioso. Valéria organizou a mesa de doces de novo, misturando os brigadeiros delicados com os bolos de fubá que chegaram com os convidados da nova leva. Dona Lia ficou responsável pelas lembrancinhas que havia feito com tanto carinho, e que agora eram distribuídas uma a uma, com orgulho. Seu João tirou fotos com quase todos, contando histórias antigas de Clara, como fazia nos almoços de domingo. Nenhum deles precisava se explicar. Bastava estarem ali. Henrique observava tudo de longe. Encostado em uma coluna, segurava um copo com as duas mãos. O terno perfeitamente passado parecia deslocado naquele novo cenário. Ele via Clara sorrindo, abraçando pessoas que ele sequer conhecia. E pela primeira vez, se deu conta de que nunca havia perguntado com real interesse de onde ela vinha. Sabia de datas, de cargos, de números. Mas não conhecia as cores, os sons, os cheiros da história dela. E agora todos ali sabiam. E celebravam isso. Uma criança se aproximou de Clara e pediu para tocar sua barriga. Ela sorriu, pegou a mãozinha delicada e encostou no tecido do vestido. O bebê se mexeu suavemente, e a menina regalou os olhos com espanto. Todos riram. O momento foi tão puro que calou o salão inteiro. Por um segundo, todas as diferenças pareciam dissolvidas. Era só uma criança, uma mãe, e uma nova vida sendo acolhida com encantamento. Clara levantou-se devagar. Sentia o corpo leve, apesar do cansaço acumulado. Andou até o centro do salão, pegou o microfone que ainda estava sobre a mesa de som e chamou a atenção com uma batida sutil. O burburinho cessou. Todos se viraram para ela, não por obrigação, mas por interesse genuíno. Ela inspirou, o coração batendo firme, e olhou para os rostos que agora preenchiam o espaço com mais humanidade do que qualquer arranjo importado. Por favor, disse com a voz limpa, esperem só mais um instante. Ainda havia algo a ser dito. Algo que precisava nascer antes mesmo do bebê. E agora, finalmente, era o momento. Clara permaneceu em pé, diante de todos, segurando o microfone com as duas mãos. Não havia pressa no seu gesto, nem hesitação. Apenas presença. O salão inteiro, agora preenchido por quem realmente importava, aguardava em silêncio. Os sorrisos se aquietaram, as conversas cessaram. Era como se o tempo tivesse parado, só por alguns minutos, para ouvir o que aquela mulher, tantas vezes silenciada, tinha a dizer. Ela olhou em volta e viu rostos emocionados, familiares e desconhecidos. Cada um trazia consigo uma história, uma ausência, uma luta invisível. Havia olhos marejados. Havia empatia. Mas acima de tudo, havia atenção. E Clara, pela primeira vez, não precisava se curvar para ser ouvida. Respirou fundo e começou a falar. Disse que passou a vida tentando caber em lugares que não foram feitos para ela. Que passou anos traduzindo olhares, suportando piadas disfarçadas, aceitando migalhas de respeito em troca de paz. Disse que, por amor, por cansaço, por medo, se calou mais vezes do que conseguia contar. Mas que agora carregava uma vida dentro de si. E essa vida precisava ouvir outra coisa. Contou que aquele chá de bebê, embora tivesse começado como mais uma tentativa de controle, acabou revelando o que havia de mais profundo nela. A coragem que herdou dos pais. Contou que Dona Lia e seu João nunca tiveram muito, mas sempre tiveram o essencial. Ensinaram a ela o valor da palavra, da firmeza, da gentileza. E foi por isso que ela suportou tanto. Mas não suportaria mais. Clara olhou para Henrique por um breve instante. Não havia raiva em seu olhar, mas havia um afastamento definitivo. A presença dele ali, agora, não mudava o que havia sido ausente quando mais precisava. E ela não fingiria que isso não doía. Não era mais tempo de fingir. Disse que sua voz não queria agredir, não queria vingar. Queria apenas existir. Ser ouvida, respeitada, compartilhada.
Disse que aquele filho nasceria conhecendo suas raízes, que aprenderia a reconhecer a beleza em todas as cores, que saberia que não precisa apagar sua história para pertencer a lugar nenhum. Ao terminar, Clara abaixou o microfone. Não houve palmas de imediato. Houve um silêncio profundo, reverente, do tipo que antecede os momentos importantes. Depois, um aplauso surgiu tímido e foi crescendo, se espalhando como uma onda que não se podia conter. Era um aplauso diferente. Não celebrava o evento. Celebrava a escolha de existir por inteiro. Dona Lia a abraçou em seguida, seguida por seu João. Valéria se aproximou com lágrimas nos olhos, apertando a mão da prima com orgulho. Alguns dos antigos convidados que haviam permanecido se aproximaram com humildade, dizendo que tinham aprendido algo ali, que não esperavam por aquilo, mas que sairiam diferentes. Henrique permaneceu onde estava. Clara sabia que ele não a seguiria dali em diante. Não porque fosse um homem mau, mas porque não soube crescer junto com ela. E talvez isso bastasse para separá-los. Não com raiva, mas com lucidez. O repórter da TV desligou o microfone. O cinegrafista baixou a câmera. E ainda assim, a cena que haviam gravado já estava sendo enviada, compartilhada, comentada. Viralizaria. Mas Clara não pensava nisso. Pensava apenas no que diria ao filho quando ele nascesse. E no que ele veria, anos depois, ao assistir aquela gravação. A festa seguia com leveza. As crianças corriam entre as mesas, a comida era partilhada com espontaneidade. Os presentes foram abertos sem cerimônia, entre risadas e comentários afetuosos. Mas algo ainda pulsava dentro de Clara. Um sentimento que ainda não havia sido dito em voz alta. Uma última decisão. Era hora de encerrar. Mas não como começaram. Como recomeçaram. No fim da tarde, quando o sol começou a invadir o salão por entre as cortinas abertas, Clara caminhou até a janela e encostou a testa no vidro frio. Lá fora, o céu já ganhava tons de dourado e laranja. O bebê se mexia com calma, como se também descansasse depois de tudo. Ela fechou os olhos por um instante, deixando que a luz morna aquecesse sua pele. Era um recomeço silencioso, mas inteiro. Pela primeira vez, não sentia que precisava se explicar a ninguém. A festa ainda seguia em clima de aconchego. As mesas estavam desorganizadas, algumas crianças dormiam no colo de suas mães, os pratos haviam perdido a elegância do início, e Clara achava tudo isso mais bonito do que qualquer arranjo caro. Dona Lia terminava de contar uma história a um pequeno grupo de mulheres sentadas no chão, enquanto seu João ria com Valéria e os vizinhos, mostrando com orgulho a ultrassonografia plastificada que carregava no bolso do paletó desde o 3º mês da gestação. Ao fundo, Henrique observava em silêncio, como se tentasse encontrar um espaço onde ainda coubesse. Mas já não havia. Não porque tivesse sido expulso, mas porque ele próprio havia escolhido não atravessar. Depois que tudo terminou, ele procurou Clara e disse que precisava de um tempo para entender as coisas. Ela ouviu, olhou para ele com serenidade e disse que esperaria. Não por ele, mas por si mesma. O amor que um dia existiu não precisava terminar em ódio. Mas também não precisava continuar onde já não havia coragem. Marta nunca mais retornou ao salão. Saiu sem dizer uma palavra e, nos dias que seguiram, limitou-se a mensagens curtas e evasivas. A notícia sobre o chá de bebê viralizou rapidamente. Não apenas o vídeo da fala de Clara foi compartilhado, mas também os relatos de convidados e trechos do discurso de Dona Lia. Em poucos dias, a imagem de Marta, antes impecável nas colunas sociais, passou a carregar comentários desconfortáveis e silêncios pesados nos círculos que tanto prezava. Clara, por sua vez, não procurou nenhum tipo de reconhecimento. Seguiu com seus plantões, suas caminhadas lentas, os exames de rotina. A cada semana, fortalecia-se mais. Não por causa da exposição, mas porque havia aprendido que permanecer em pé depois da tempestade é, por si só, uma vitória. Em casa, reorganizou os cômodos, montou o berço com a ajuda dos pais, pendurou as roupinhas que ganhou no varal e escreveu, em um caderno simples, uma carta para o filho que logo chegaria. Ela intitulou com uma frase que havia sussurrado para si mesma no dia da festa: "Você não precisa diminuir ninguém para ser inteiro." Escreveu sobre amor, sobre dignidade, sobre o peso e a beleza de pertencer a si mesmo. Contou tudo. O que viveu, o que sentiu,
o que enfrentou em silêncio. Era sua forma de garantir que, mesmo que o mundo tentasse apagar parte de sua história, o filho sempre teria onde reencontrá-la. Valéria se tornou presença constante. Voltava sempre que podia, trazia notícias boas, ajudava com as compras, organizava as doações que continuavam chegando. Disse que aquele dia, o do chá, havia sido também o dia em que ela própria decidiu não calar mais. Clara a ouvia com um carinho que não precisava de palavras. Um mês depois, o bebê nasceu em um parto calmo, cercado por amor. Era um menino. E no momento em que o colocaram nos braços de Clara, ela disse o nome em voz baixa, como quem guarda um segredo precioso. O nome que havia escolhido desde o dia em que decidiu que o filho não seria moldado pelo medo. Seu nome era Elias, que significa "O Senhor é meu Deus". Mas para Clara, significava outra coisa. Significava liberdade. Elias cresceu ouvindo histórias contadas por Dona Lia e aprendendo receitas com seu João. Cresceu entre livros e rodas de conversa, entre pessoas que sabiam rir de verdade e chorar sem vergonha. Viu fotos do dia do seu chá de bebê e perguntou, certo dia, por que a festa parecia mudar no meio. Clara sorriu, segurou sua mãozinha e respondeu: porque naquele dia, filho, sua mãe finalmente aprendeu que dignidade também tem som. E que, às vezes, o silêncio grita mais alto do que qualquer palavra. E ele sorriu. Porque, mesmo sem entender tudo ainda, reconheceu no olhar da mãe a verdade mais bonita que já conhecera. Ela não gritou. Ela brilhou. Muito obrigada por acompanhar essa história até o fim. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também se conectou com a jornada da Clara. E isso, para mim, já diz muito. Se essa história te tocou, se te fez refletir, ou até mesmo te emocionou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Aqui, a gente conta histórias que dão voz a quem muitas vezes é silenciado. Comente aqui embaixo o que você achou, o que mais te marcou ou que outra história você gostaria de ver por aqui. Eu leio tudo com carinho. Nos vemos no próximo vídeo, com mais uma história real, intensa e cheia de sentimento. Até lá, e lembre-se, você não precisa gritar para ser ouvido. Às vezes, basta brilhar.